Fala pessoal, hoje nesse vídeo eu vou fazer a apresentação do problema que eu escolhi para estar apresentando para vocês. É o problema da soma de subconjuntos, ou mais conhecido como subset sum. Sem mais delongas, vamos à definição do problema. Como que é definido esse problema então? Ele fala o seguinte: dado um conjunto finíssimo S de inteiros positivos e um inteiro alvo T, sendo esse T maior que zero, existe um subconjunto S' que está contido em S, cuja soma dos elementos de S' seja igual a T. Aqui nós temos uma definição mais formal, utilizando uma linguagem matemática, para definir o problema da soma de subconjuntos, em que a gente tem um conjunto S, um alvo T, e aí a pergunta do problema é a seguinte: existe algum subconjunto chamado de S' que esteja contido em S, tal que a soma dos elementos de S' seja igual a T. Eu sei que fica um pouco confuso usando essa definição formal, mas uma maneira mais didática de ver esse problema, nós poderíamos definir da seguinte forma. Imagine que você tem um array, um vetor de 4 posições, tendo lá o elemento 1 na primeira posição, o elemento 2 na segunda posição, e assim por diante. Esse seria o nosso conjunto S. E nós temos um alvo T, que seria o número 5. E aí a pergunta, para definir o problema, fala o seguinte: existe algum subconjunto aqui dentro de S, tal que a soma desse subconjunto, chamado de S', seja igual a 5? E a resposta é sim, existe. Por exemplo, o nosso S' poderia ser 2 ou 3, porque a soma dos dois elementos aqui é igual a 5. Ou o nosso S' poderia ser igual a 1 mais 4, porque a soma desses dois subconjuntos aqui, a soma dos dois elementos, é igual a 5. Aí, mais a respeito do problema da soma de subconjuntos. É um problema de decisão, ou seja, a resposta geralmente é sim ou não, mas dado isso que depois que você já saiba a resposta, é bem tranquilo de alterar o algoritmo para também devolver qual o subconjunto que responde à questão. É um problema pertencente à classe NP completo, e também esse problema ele pode ser considerado como um problema de otimização. Como assim? Por exemplo, você poderia propor encontrar um T' tão próximo possível ao T, ao seu número-alvo. Outra coisa relevante a se ressaltar é que o problema da soma de subconjuntos ele é um caso especial do problema da mochila, desse já conhecido problema. Ele é uma generalização do problema da mochila. E que já existe solução para o problema, pelo menos desde 1974, onde nós temos o artigo escrito por esses dois senhores, eu não vou me arriscar a pronunciar o nome aqui, em que eles propõem uma solução para o problema da soma de subconjuntos. E aí um último tópico, uma última observação que eu achei interessante colocar aqui, é que existem diferentes formas de resolver esse problema. Você pode utilizar programação dinâmica, Bootstrap, algoritmos genéticos, etc. Eu separei aqui três exemplos, na verdade, de aplicação possíveis para o problema da soma de subconjuntos. O primeiro eu chamei de lista de presente. É bem comum em casamentos terem lista de presentes para os convidados comprarem esses presentes para os noivos, né? E aí imagina que a gente tem lá uma lista de presente, e essa lista seria o nosso conjunto S, e o nosso alvo T seria a quantidade de dinheiro que você tem disponível para comprar um presente. Por exemplo, você tem só apenas R$100 para gastar. Aí a pergunta seria a seguinte: existe aí algum subconjunto dentro de S em que a soma do subconjunto seja igual a R$100? O que vocês acham? Sim, a resposta existe. Por exemplo, seria ou comprar o liquidificador, que no caso anterior custava R$100, ou comprar a batedeira e a torradeira, em que ambas custam R$50. A soma de todos os subconjuntos aí que estão como resposta seria de R$100. Esse também é um tipo de aplicação, ou um tipo de situação, de instância que a gente vê presente o problema da soma de subconjuntos. Um outro caso também que a gente poderia utilizar seria do exemplo de troco em moedas. Por exemplo,
Imagine que você é um caixa de supermercado e após o seu cliente ele pagar em dinheiro para você e ter sobrado algum troco, uma quantia que você precisa devolver para ele, o problema seria exatamente mais ou menos assim. Existe dentre as moedas que você tem disponíveis na sua caixa registradora algum subconjunto dessas moedas em que o valor total deles seja igual ao troco que você precisa devolver? Essa também seria uma outra forma, uma outra instância do problema da soma de subconjuntos. Uma terceira aplicação também possível seria a aplicação que eu chamei de extrato bancário. Imagine lá que você tem no seu extrato bancário os lançamentos dos seus débitos do mês. Imagine que você quer saber a partir de quando no mês você gastou a quantia de R$1.000, por exemplo. Até que dia no mês eu gastei R$1.000? Aí, a resposta seria mais ou menos se existe alguma conta, a soma dos lançamentos se estão mais próximo possível de R$1.000. Esse também seria um exemplo possível para o problema da soma de subconjuntos. Bom, galera, foi isso a apresentação. Aí estão algumas das referências que eu utilizei para montar essa apresentação, esse slide. E qualquer dúvida estou à disposição. Até uma próxima. Tchau!